Essa é uma luxação do quê? O que está luxando aí nesse caso? Essa radiografia é a radiografia do cotovelo. Então, se a gente está numa aula de luxação do membro superior e eu botar uma radiografia do cotovelo, tem que estar luxando alguma coisa do cotovelo, concorda? Beleza. Esse é o tipo de luxação mais comum das crianças, tá? Então, a gente acabou de mostrar aqui a luxação do ombro, a glenomeral anterior, é o tipo mais comum de luxação do membro superior dos adultos. E a luxação do cotovelo é o tipo mais comum das crianças e o segundo tipo mais comum dos adultos. Só que o detalhe da luxação do cotovelo é que, basicamente, a gente tem que se decidir, né? Será que é uma luxação humeral anterior ou é uma luxação posterior da una em relação ao húmero? E aí? É anterior do húmero ou posterior da una? E aqui vai um conceito para você que vai começar a analisar radiografias, principalmente em relação a trauma, e você sempre vai seguir esse conceito, tá? É convencionado que tudo que a gente faz em raio-x de trauma, a gente vai tomar por referência o que é mais distal em relação ao mais proximal. Ou seja, o que está mais longe do centro do corpo é o que vai estar sempre desviado, fraturado, não sei o que lá, em relação ao que é mais proximal. Então, nesse caso aqui, a gente vai considerar que é uma luxação da una, que é esse osso aqui, ó, olha o olécrano aqui. O olécrano é o seu ossinho aí do cotovelo, tá? Esse osso aqui, ó, essa pontinha aí, ó, essa pontinha vermelhinha aí é o olécrano. É isso daqui. Então, isso é uma luxação da una, né? Posterior em relação ao húmero. Então a gente convenciona que esse húmero está na posição anatômica, ele está no lugar certo e foi a una que luxou posterior, ok? Então sempre a gente vai considerar que é uma luxação posterior do mais distal em relação ao mais proximal. Então isso não é adequado que você chame de uma luxação anterior do húmero, mas sim uma luxação posterior da una, tá? Então aqui é o húmero distal, una proximal. Então, na verdade, a una proximal luxou posterior em relação ao húmero. Beleza? Então, esse é o tipo mais comum de luxação nas crianças. Segundo tipo mais comum de luxação nos adultos. Beleza? Então, como é que você olha essa luxação? Bom, é só checar a congruência da articulação. Então, aqui, ó, olha comigo aqui. Eu vou desenhar para você a una. Eu estou aqui na diáfise humeral, tá? Diáfise humeral. E aí eu estou começando a chegar na região metaepifisária. E esse chifrinho, esse primeiro chifrinho aqui da una, gente, ele chama processo coronoide. Esse primeiro chifrinho aí é o processo coronoide. Vou pintar aí o processo coronoide para vocês, tá? Então, processo coronoide pintado para vocês. Continuo seguindo a una aqui. E agora o segundo chifrinho ali atrás é o olécrano em si, né? Então, pintar aqui o olécrano para vocês. Eu vou pintar de outra cor esse olécrano para não confundir. Então, eu vou pintar aqui de verde. Pintar o olécrano aqui de verde. Ok? E aí, o que deveria acontecer? Deveria a una estar encaixada no húmero distal, o olécrano encaixando na fossa olecraniana e o processo coronoide encaixando no seu lugarzinho. Então, o olécrano ele devia estar encaixando nessa regiãozinha aqui do húmero distal, enquanto que o processo coronoide deveria estar encaixando mais ou menos nessa região aqui. Para ser mais específico, tem até uma linhazinha ali, ó, que é exatamente o lugar aonde o olécrano devia estar encaixando, exatamente aqui, ó. Ok? Então, o olécrano devia estar ali e a una devia estar, o coronoide devia estar ali. Beleza, então eu já estou percebendo que está luxado, que está desalinhado. Beleza. Agora, não é suficiente eu parar por aí, porque quando eu tenho uma luxação dessa, eu tenho que estar muito preocupado
se teve lesão de mais alguma estrutura do cotovelo, porque enquanto é só luxação, beleza, vai reduzir, o paciente vai se recuperar bem. Porém, se eu tenho fraturas de outras estruturas, eu começo a ficar preocupado, porque esse prognóstico do paciente pode não ser tão bom. Então dá uma olhada nesse caso 5 aqui. Então, a gente está ainda em luxação do cotovelo, a gente está vindo aí, mais uma vez, a una luxada posteriormente em relação ao húmero, tá? Que não tá vindo aqui as imagens no Instagram, lembra que eu tô aqui no YouTube. E o que tem mais além dessa luxação posterior da una aí? Tem alguma coisa a mais acontecendo? É isso que a gente tem que sempre procurar, olhar se tem alguma coisa a mais. Então, letra A do ABCD é do osso, altura e alinhamento. A gente já viu que o alinhamento não tá ok, tá luxado. Letra B é borda do osso, ou bordas ósseas e articulares, né? A gente tem que seguir a borda do osso, uma por uma, para tentar detectar lesão da cortical, qualquer alteração, tá? Segue a borda do osso, segue com bastante cuidado a borda do osso. Ela deve ser bem definida e bem regular. Se você olhar comigo aqui nesse caso, você vai perceber que o triângulozinho que era do processo coronoide, nesse caso aqui ele não está bem definido. Ele está mal definido. A gente não enxerga o triângulo bonitinho. E se você reparar, parece até que tem um fragmentozinho aqui, ó, ou alguns fragmentos aqui soltos. Tá vendo? Então, quando a gente vê isso, no contexto de luxação do cotovelo, a gente já suspeita de uma fratura do processo coronoide. Beleza? Então, luxação posterior da una, fratura do processo coronoide. Tá faltando só um detalhe para a gente pensar na chamada tríade terrível do cotovelo. Conhece a tríade terrível do cotovelo? Se é tríade terrível é porque o prognóstico é ruim. Beleza? O que precisa para chamar de tríade terrível do cotovelo? Eu preciso agora somente da fratura, luxação da cabeça do rádio. Então, quando eu olho para a cabeça do rádio aqui, eu vou marcar o rádio em verde. Eu venho aqui, ó, o rádio. Lembrando que o rádio proximal no cotovelo ele é mais fino do que a una, tá? E aí, quando eu chego aqui, eu tenho uma dificuldade para caracterizar a extremidade do rádio, tá mal definida. Então, ainda que eu não consiga ver exatamente a fratura, o fato de não ver bem essa cabeça do rádio indica para mim que ela está fraturada. E se eu olhar aqui na incidência AP, eu até vejo, ó, que existe uma certa irregularidade aqui da cabeça do rádio e parece que tem alguma coisa aqui arredondada numa posição meio estranha, que não era para ter nada. Então, a gente está suspeitando aí por essa imagem que há sim tríade terrível, luxação da una posterior, fratura do processo coronoide e luxação da cabeça do rádio, fratura, luxação da cabeça do rádio, tá? Então, tríade terrível do cotovelo é isso aí, tá? Então, isso aí quando a gente vê, muda total o prognóstico. Esse paciente vai precisar de cirurgia e se não for bem abordado, ele tem um prognóstico reservado para a funcionalidade desse membro.